nós vamos trazer direto ao final do ano, talvez a maior festa cristã que está na agenda do cristianismo moderno, a festa do Natal. Quero já de antemão dizer que nós não preparamos esse sermão para debater, para ofender ninguém que seja, mas é necessário entrar no assunto sem a trauma da ofensa. Não vamos detalhar pormenores de datas e fatos históricos da origem da festa, matéria de estudo útil para um outro momento, e nós podemos providenciar esse estudo outrora. Poderíamos discorrer desde a instalação primitiva dos deuses da festa, pelo poderoso caçador bisneto de Noé, Nimrod, rei de Babel, precursor de Nínive e Babilônia, e até os tempos mais recentes da nossa história, depois de Cristo, de Constantino, imperador romano, no início do século IV a.C., e aí desenvolveu todo o fomento do cristianismo, capitaneado pela Igreja Católica. Vamos comentar mais da atualidade comemorativa da festa e suas consequências e objetivos, alguns ocultos e outros expostos. Uns 30 anos atrás, quando eu ainda era um jovem convertido, não havia esta comoção apelativa entre os crentes para dar uma certa aprovação desta chamada maior festa do mundo cristão. Essa festa tal que os crentes adotaram, sem notar e conferir se Cristo nela está. Se Ele se alegra desta festa, se Ele é o Criador da festa, se Ele ensinou, deixou legado aos seus discípulos para dar o início e a difusão da festa. E também se Ele convocou alguma vez para esta festa. A maioria absoluta dos professos cristãos que comemoram a festa com todo o seu pacote e adereços de comemorações, não examinam se é aprovado necessário comemorar o nascimento de Jesus com árvores, o velhinho Noel de barba branca, vestido de vermelho e branco, luzes, muita comida farta, bebedeiras, presentes, feriado nacional, comercial, para que as pessoas possam ir às compras. Quem poderia ser o principal protagonista da festa, disse um dia aos homens, quando João relatou 5:39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse isso. Sempre examine as Escrituras, porque nela está escrito tudo que de mim se pode falar, que de mim se pode usar meu nome, que de mim se pode fazer usufruto e representar meu nome. Amém, irmãos? Amém. É o que nós vamos fazer essa noite, somente nas Escrituras, conferir. Nós procuramos obedecer nosso Senhor, Salvador, conferir se há necessidade da festa e que proveito ela pode trazer, e se Ele nos convoca a festejar do jeito assim como ela é e como foi constituída. Várias outras religiões e crenças não comemoram, por não encontrar lugar hábil da festa nas suas próprias crenças. Esta festa de Natal.
Não cristãos não têm por que comemorar. Os judeus não comemoram por razões óbvias do judaísmo. O Islã não comemora, entre outros. Resta, então, um pequeno desacreditado número de cristãos que não comemoram, dos quais somos nós um deles. Não porque outros povos não comemoram, mas por não encontrarem lugar na Bíblia para esta festa. Irmãos que adotam o procedimento dos judeus bereanos, em Atos 17:11, e a palavra diz que, ora, estes, sobre os judeus de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Existia diferença comportamental entre os judeus de Tessalônica e os judeus da sinagoga de Bereia. Os judeus da sinagoga de Bereia, quando os apóstolos chegaram para pregar o evangelho a eles foram testificar nas Escrituras se o que os apóstolos falavam realmente procedia do que eles ouviam e liam. Amém, irmãos? Amém. Os judeus de Bereia analisavam a mensagem de Paulo e Silas, o que eles ensinavam, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncia, dizia ele, é Cristo. Pregava Paulo em Bereia, lá em Atos 17:3. Enquanto os judeus da Tessalônica foram desobedientes, e acabaram pela sua desobediência, fazer associação com os perversos. Se buscarmos seguir apenas o que está escrito nas Sagradas Escrituras e no bom exemplo dos bereanos, ser fiel apenas às ordenanças de Jesus, do que dele se pode testificar, então precisamos analisar a voz do Mestre na sua palavra, o que ela nos diz fazer e não fazer, e se porventura nada fala, ficar sem inventar ou copiar o que é de proveito dos homens, de benefício para os próprios homens. A maioria dos homens cristãos seguem o que é comum e aceito pelos próprios homens. Um ato social, religioso, de boa vizinhança e de boa convivência, um tipo de boa política religiosa, na verdade é um encalço e acaba sendo uma cilada. Não acreditam ser errado o pecado comemorar, entendem que devem participar e fomentar um tipo de o fim não justifica o meio. Dizem também que tem coisa pior entre os biblistas, os conservadores, os fundamentalistas e etc. Acreditamos que no advento do anticristo, muitos participantes destas festas religiosas, não só o Natal, e eventos ecumênicos abrirão os braços para caírem na armadilha do falso profeta de Apocalipse. Quando nós conferimos Apocalipse 13 sobre as duas bestas, no Apocalipse 13, versículo 7, diz, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Foi dado poder a essa besta, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ora, irmãos, é muito interessante quando nós lemos na revelação do Apocalipse, que aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, são aqueles que participam ecumenicamente
e que aceitam e cegamente são guiados, e depois quando vier esses dois grandes homens na forma do anticristo, com poder e domínio, facilmente serão levados, engodados, e ao recado aos servos do Senhor, aqui está a paciência e a fé dos santos, porque foi permitido fazer guerra contra os santos. Se você, meu irmão, não percebeu, essa guerra já começou nos princípios das dores. Apesar de não concordarem que Jesus de fato não nasceu no dia 25 de dezembro, acham que os personagens estranhos de origem pagã e seus adereços da festa nada atrapalham, embora evidente origem duvidosa e cultos inseridos de pagãos, os Baalins da Babilônia, essa mistura confusa de personagens, objetos, árvores, trenó, renas, datas, cenários, são incompatíveis entre si, mas conseguiram costurar uma trama, um presépio além daquele da manjedoura do menino Jesus, Maria e José, os reis magos com gado e cordeiros. Um ecumenismo primitivo, com intenções além do cristianismo puro. Não se testifica da palavra do Senhor. Defende que é uma oportunidade, isto é, um meio, para divulgar o nome de Jesus, o fim. Aí está, o meio pode justificar o fim e incrementar o cristianismo nessa adaptação teatral cristã pagã. Ouvi alguém dizer que não participar é um extremismo desnecessário e que as festas de casamentos com vestido de noiva, comemorar aniversário com apagar de velas e etc., são originários também do paganismo. E seria uma hipocrisia não comemorar o Natal, mas também festejar aniversário e festejar casamento. E dizem que isso é uma hipocrisia dos fundamentalistas. Olha, cultuar, irmãos, é bem diferente. Se tivermos que pegar essa linha de raciocínio, não deveríamos nem ter calendário. Os nomes dos meses são nome de deuses e tantas outras coisas que nós nem sabemos que usamos. Às vezes, alguns nomes de nós mesmos aqui do nosso meio. Enfim, alguns alegam que Paulo também adaptara o modo de pensar das pessoas, a fim de ganhá-las para Cristo, em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 19, quando Paulo diz que, sendo livre para com todos, fiz-me servo para ganhar ainda mais. E ele diz depois que se fez como judeus, para ganhar os judeus, para com os que não têm lei, que estão sem lei, como se estivesse também sem lei. E Paulo diz que também se fez de fraco para com os fracos, fiz de tudo para com todos, se de algum meio, de algum modo, pudesse salvar alguns. E Paulo diz depois, faço isso pelo Evangelho, para também ser participante dele. Mas nós podemos brevemente analisar esse texto e tirar qualquer dúvida. E em nenhum momento Paulo disse que tornou pagão, associou aos costumes pagãos para ganhar pagãos. Paulo diz no fim do versículo 21, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Fazer-se é ir até a pessoa, chegar no nível de compreensão de alguém e resgatar para a verdade. Não é participar do meio, não é associar com o meio. É ir até a pessoa, processar o resgate e voltar com ele. Não fazer parceria, não fazer associação, não fazer culto junto. Percebe isso? Para quem navega contra a forte correnteza do mundo cristão, o desafio, irmãos, pode começar nas nossas próprias casas.
Nós, pais de filhos pequenos e adolescentes, somos constrangidos a armar árvores, pendurar o velhinho na parede, acender luzes, receber e dar presentes, criar um clima natalino por apelo de filhos e netos. Eis o cuidado. O encantamento, nesses dias, toma conta do meio, nas escolas, nas ruas, nas lojas, nas famílias, nos shoppings. Cria um ambiente mágico, uma magia estranha, que não desperta a necessidade do arrependimento dos pecados. Borra da mente de qualquer um emocionado que é necessário, de fato, se arrepender para vir ao conhecimento da verdade do Senhor. Aquela história que todo mundo comemora, as crianças ficam curiosas, alguns pais têm medo da depressão, do isolamento dos filhos. Irmãos, isso é uma sentença para as famílias bíblicas. É uma implosão do próprio lar. Então, como ser indiferente debaixo de um clima de comoção e aparência tão bondosa, patrocinado por homens de suposta boa vontade religiosa? É uma pergunta. Devido a esse jogo de encantamento provocado, chega a alterar as sensações e o humor. Essa comoção entristece e deprime alguns, devido ao cenário, devido às festas, devido às luzes e tantas outras coisas que pode hipnotizar as crianças e acabam cedendo ao apelo delas. Essas propagandas hipnóticas do próprio mercado e da religião. Então tudo se transforma para esse meio, volta-se todo para essa comemoração, um presépio armado em poucas semanas que ilude e leva muitos. Nós sabemos que as crianças facilmente provocam os adultos pela sua inocência, e ela é abocanhada pelo sistema. Sejamos sinceros, irmãos. Você acha que Jesus está nessa festa? Porque esse presépio da hipnose instalou-se nas igrejas também. As comoventes cantatas são concorridas. O sermão acabou. O sermão do dono da festa foi expulso quando se testifica dele. Faltou quem ouvisse a voz verdadeira do mestre, devido à baixa audiência e interesse. Jesus disse em Lucas 18:8, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha, irmãos, por que será que Jesus profetizou que haverá pouca fé no mundo, se as festas tanto aumentam? Se as festas são tão concorridas, podemos concluir que muita festa é sinal de pouca fé e pouca busca do entendimento. Ou você entra no clima da festa, ou tem a oportunidade de entender na prática o que é estar numa terra estranha. Amém? Amém. É a opção que você deve fazer. Domingo passado, procuramos passar para os irmãos sobre a diferença entre a alegria no Senhor e o humor provocado pelo mundo. As festas são atos de emoção, que é o humor. O mal controla o humor do mundo, mas não é soberano na alegria dos santos, que é segura no Senhor. Filipenses 4:4, Paulo diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade, ou seja a vossa retidão notória a todos os homens, perto está o Senhor. Amém? Amém. O Senhor não está longe dos seus. Depois das festas, irmãos, ocorre que vem a ressaca do corpo e da alma, devido ao conteúdo vazio da mensagem do Senhor. Todos voltam a ser
o que nada foram e nada mudaram. A festa não tem poder de mudar o homem, nem a ceia verdadeira, nem o batismo verdadeiro. É só Cristo que muda e transforma, que nos leva ao batismo e à ceia do Senhor depois de transformados. Em poucas semanas, mal acaba o suposto sagrado da festa do Natal e já entra a preparação para o profano carnaval. Logo à frente vem o coelho e a falsa Páscoa, datada e mudada diferente dos judeus propositalmente pelo próprio Constantino, quando convocou o primeiro concílio de Niceia no ano 325 depois de Cristo. Muitos batistas encaram essa falsa Páscoa do mês de abril ou março, que depende do calendário da quarentena. O mundo quer festa, Jesus quer fé e esperança e consagração fiel, testificado na Escritura e nas suas palavras. Jesus não está em festas, nenhuma dessas. Se você entra, Jesus não vai. Saiba de uma coisa, Jesus não vai nessas festas programadas pelo homem. Qualquer ato, se não há convocação para a reflexão dos pecados, da necessidade do arrependimento, tomada de cruz, anunciação da volta de Cristo, Jesus não está. Amém? Amém. Será que Jesus quer que se lembre dele só do seu nascimento, como a principal festa solene dos cristãos? Jesus algum dia comemorou o seu nascimento com seus discípulos? Qual foi a única festa que Jesus então nos deixou? A ceia, irmãos, a última da noite, a última refeição do dia. Jesus deixou para nós uma única forma de lembrança, sem data, se possível em todas as reuniões, a ceia memorial do Senhor. A ceia para lembrar que Ele vai voltar. Irmãos, Jesus disse para lembrar da sua volta, desprendido do mundo, nunca, nunca em parceria com coisas do mundo. Nós não somos dependentes de nada do mundo para esperar e para cultuar Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois também de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olha, irmãos, Jesus disse, anunciar a sua morte até que Ele venha, e não anunciar como principal festa o nascimento de Jesus até que Ele volte. Nós não somos contra o nascimento de Jesus, mas somos a favor a ressurreição e morte de Jesus, que foi o selo da nossa salvação. Não devemos jamais nos esquecer que, como cristãos verdadeiros, somos ordenados lembrar da morte de Cristo, sua ressurreição e sua vinda. Não encontramos nas Escrituras ordenanças aos cristãos que comemorassem o nascimento de Cristo de forma solene, de festa principal. Veja o que disse o profeta Amós sobre as festas judaicas, paralela às festas cristãs de hoje. Amós 5:21 diz, eu odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro. Preste atenção nisso. Festas solenes, irmãos, são festas cheias de formalismo, de perfeccionismo, feito pelo homem. O Senhor não quer o nosso perfeccionismo, Ele quer as nossas fraquezas, para Ele nos exaltar. Não queira ser perfeito diante de Deus, queira ser justo e humilde diante do Senhor. Amém, amém, irmãos? Amém. No nascimento de Jesus em Belém da Judéia, antes, durante e logo após o nascimento de Jesus, vários fatos realmente aconteceram e foram únicos e pontuais.
apenas para cumprir e provar que ele era o Messias nascido, vindo ao mundo. Houve adoração pontual de Jesus pelos magos, Mateus 2:1 para quem anota. Houve alegria na cidade de Davi com as boas novas, a todo o povo anunciada pelos anjos do Senhor e a multidão dos exércitos celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2:14. Houve anúncio aos pastores que estavam na vigília da madrugada da noite. Lucas 2:10. O anjo que viu os pastores assustados disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, o Redentor. Irmãos, ele era um menino, mas aqui os anjos anunciaram como Salvador, o Cristo, o Senhor. Assim nós temos Jesus. Simeão, homem temente a Deus, esperava a consolação de Israel por profecia. Após pegar o menino Jesus no colo dentro do templo, ele disse em Lucas 2:29, agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a sua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, com o menino no colo, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Israel. Embora o povo de Israel não aceitou Jesus, Jesus não deixou de ser a iluminação e a glória ao povo que o rejeitou. Não era o menino, mas já era o Salvador. E por fim também Ana, aquela viúva de quase 84 anos, aquela profetisa que servia o Senhor no templo dia e noite com jejuns e orações, dava graças a Deus e falava de Jesus a todos que esperavam, diz ela, a redenção de Israel. Amém? Amém. Lucas 2:36. Irmãos, a preocupação de concentrar em peso o nascimento de Jesus não é uma ingenuidade dos autores da festa do mundo. Preste muita atenção nisso. Existe uma verdadeira guerra. Se você não pode destruir seu inimigo, junte-se a ele e corrompa seus principais princípios, ou oculte. Essa metodologia foi usada pelo falso profeta Balaão, para orientar Balaque, rei dos Moabitas, corromper o povo de Deus. Se não podia vencer, corrompa. Em Números 22, nós podemos ver isso. Em Apocalipse 2:14, diz sobre esse caso: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, direcionava a igreja de Pérgamo, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que começassem, ou para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem e se prostituíssem. O método de Balaão é valorizar elementos supérfluos, que desviam toda a atenção possível da condenação eterna. Perverte. Isto chama-se perversão. O povo de Deus não pode ser pervertido com festas pagãs. Veja bem, quantos ouvem belas cantatas de Natal na comoção e não ouvem o anúncio do arrependimento? Você já fez as contas? Quantos mimos e presentes trocados, sem ao menos trocar palavras da cruz de Cristo, que conduzem ao verdadeiro presente de Deus? Trocam presentes entre si, mas não falam do verdadeiro presente de Deus e o seu grande objetivo entre os homens. Quantos perus e leitoas assadas, nozes e avelãs sobre fartas mesas, no entanto, pobres de alimentos espiritual. Quantas luzes piscando,
ausentes da luz que conduz à vida eterna, que bem disse Simeão que Jesus veio para iluminar as nações. Quantas igrejas lotadas de gentes vazias da palavra do grande autor e consumador da nossa fé. Muito espetáculo e pouca pregação do arrependimento. O mundo caminha ao precipício, estamos à porta do precipício do fim, na beira das provações, enquanto as igrejas estão numa noite feliz, da presunção da felicidade, irmãos. Ah, se Jesus voltasse com seu chicote, será que ia deixar de repreender os que usurpam o seu bom nome, sem testificar dele? Natal, a festa, não é mencionada nenhuma vez nas Escrituras. Algumas pessoas de boa fé guardam como um dia santo e especial, enquanto muitas outras fazem dele um tempo de comercialização, ganho de dinheiro e projeção pessoal nas igrejas. As modernas comemorações de Natal têm pouco a ver com fatos bíblicos, anunciados pelo grande autor que pegaram o nome para pôr na festa. A atitude adoradora dos magos, as palavras de Simeão e Ana, de Maria e José, não fazem parte dos presépios dos homens, da mensagem dos homens. Bem certo, irmãos, que esses iriam estragar a festa dos homens. Mas Jesus nasceu, não para ser cultuado no seu nascimento, foi muito além do nascimento. Ele veio para salvar-nos do pecado. Paulo diz na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvam. Leio novamente. O que é agradável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador? Agradável diante dos olhos do Senhor, diante do trono da graça, é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Amém. Jesus, homem, é o Salvador. Mateus 28, 18. E quando chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Faço uma observação nesse último versículo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que Jesus mandou, todas as coisas. O que ele não mandou, nenhuma delas. O assunto nobre de todas as coisas vindo de Jesus é desviado pela dispersão festiva do seu nascimento. Emociona muito sem constranger o arrependimento. Eis o grande mal, eis o grande perigo. Sua magnífica vitória não ocorreu no seu nascimento. O coroamento foi na morte e ressurreição. Esta é a vitória do nosso Redentor, digno de toda a honra e adoração. Amém? Amém. Apocalipse 5, a partir do verso 11, João revela, e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam, voz de muitos anjos, milhões de milhares, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas e sabedoria, e força e honra,
e glória e ações de graças. O Cordeiro, irmão, nasceu para morrer na cruz. Amém? Tornou-se digno de poder, riqueza, glória e sabedoria, honra, força e poder e ação de graça, transmitida aos seus santos. O preço da exceção é alto. Por não participarmos dessa festa comum de acordo entre os católicos, protestantes e muitos batistas, o desafio de ser diferente tem preço. O cordeiro sacrificado também foi excluído da festa dos homens religiosos. Este é o preço que temos a pagar, cada dia mais alto, até a perseguição inevitável. Assim foi com os nossos irmãos do primeiro século, que não aceitavam as evoluções e o sincretismo religioso, o ecumenismo, as negociações de datas e misturas de valores e nomes pagãos cristãos. Após a implantação do Natal, estabeleceu-se uma jurisprudência da maioria cristã, seus acertos de calendário, personagens e objetos estranhos a palavras, alheios a palavras, rituais e, por fim, o comércio em cena. Sinceramente, irmãos, não podemos conceber. As igrejas precisam de Bíblia e não de festas com data marcadas. Festas solenes com datas marcadas que o profeta diz que o Senhor odiava. Como o mundo, vazia de mensagens da cruz, por isso que o mundanismo adentra nas igrejas e nas famílias. A receita é essa. Perdeu a originalidade de conferir as Escrituras, de testificar da palavra do Senhor. Oséias diz em 4:6, meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Irmãos, nós estamos nesse patamar nos dias de hoje. O povo de Deus está sendo destruído. Interessante, irmãos, que aumenta em quantidade, perde a qualidade e vai todos à destruição, porque falta conhecimento de Deus. E além de faltar conhecimento, rejeita as verdades de Deus. Refuga as verdades de Deus. Nos 3 primeiros séculos da igreja, nenhuma denominação cristã sequer cogitava Natal e suas festas. Resumia-se nos ensinos sagrados, o que estava escrito bastava, o batismo por imersão e a ceia. Viver na fé, esperança e amor no Senhor é a única regra do Novo Testamento, de aguardar Jesus. Esta sim é a festa da alegria contínua, habitada no coração dos salvos, pela graça. Como Paulo diz aos Filipenses, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Não tinha festança, mas tinha alegria no Senhor. Por outro lado, a festa de origem pagã, raiz desde Nimrod, o precursor de Nínive e da grande Babilônia, a aproximação cristã por uma suposta conversão de Constantino no século IV, sua ideia foi cristianizar todo o império pagão, numa mistura de símbolos cristãos e culto de deuses pagãos. O arrependimento, a mensagem da cruz, sua morte e ressurreição, não foram itens para agregar no convite dessa festa. Então Jesus não foi. Jesus não foi na festa, porque nessa festa não fala de arrependimento, não fala da mensagem da cruz, não fala da morte, não fala das aflições, não fala das dores. A festa de hoje, irmãos, ela está em processo evolutivo. Prefiro dizer involutivo, e vou dizer para você por quê. A festa hoje é quase que exclusivamente com vocação comercial. O poder de Mamon cresce exponencialmente. Cada ano rebaixa ainda mais
o nome dos valores nobres daquele pequeno presépinho que ainda tinha. Valoram outros componentes do Natal como uma tentativa de transformar um Natal em uma festa a ser comemorada tanto por cristãos como por não cristãos. Uma professora na Itália, numa escola da Itália, tirou Jesus da festa de Natal para que os alunos do Islã pudessem aceitar em comum acordo o chamado Papai Noel, que não desagradavam nem Maomé e nem os cristãos. Que crise! Com o passar do tempo, o nome de Jesus será cada vez mais enfraquecido nos teatros religiosos massificados e nos folhetins comerciais. O velhinho barba branca de vermelho e branco cada dia toma mais espaço. Você já reparou nisso? Ele hoje é o protagonista da festa. É ele quem tira foto com as crianças nos tronos na entrada dos shoppings. Você já reparou? Então é ele que reina. É ele que vem de chegada de helicóptero lançando pétalas de rosas. Ele conquista, irmãos, e arrebanha gerações futuras. Pode ser os seus filhos. Pode ser os seus filhos. Você pode ver que o tamanho dele já está numa escala de estatura maior que a estatura normal de um ser humano homem. Logo, ele vai ter a estatura da estátua de Nabucodonosor, que tinha 27 metros de altura por 2,70 metros de largura. Se você viver, você vai ver. Nas igrejas que não tem imagem, mas tem a árvore de Nimrod e dos deuses estranhos dos cananeus. Irmãos, pode isso? É comportamento de uma igreja cristã? O que aconteceu com o povo de Deus quando inseriram nos seus cultos os valores dos cananeus, dos jebuseus, de terra estranha? Você conhece o que aconteceu com o povo de Deus? Você sabe por que eles foram para o cativeiro? Por que foram destruídos? O que fizeram? Deuteronômio 16, 21, Moisés diz: não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fazes para ti. Quem pode responder isso? Fora e dentro das igrejas, as árvores crescem cada dia mais também. Logo chegará a altura dos cedros dos altos, adorados pelos deuses cananeus. As luzes piscam cada dia mais reluzente nessas grandes árvores. Não é por mero acaso, não é coincidência. Veja o que 2 Reis 17:10 fala: e levantaram, quem? Os filhos de Israel, sob o domínio de Acás, rei de Judá, rei profano, que se contaminou com deuses estranhos. E levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros dos montes, debaixo de todas as árvores verdes, a cor do pinheiro. Então, meus irmãos, somando a esses traços de valores pagãos que crescem em estatura e influência, as bebedeiras, os presentes e a comilança da gula garante o sucesso da festa profana. Abastece o ventre e murcham a alma. Ficam vazios. Desconfiam que Jesus nunca de fato esteve na festa. Agora expulsam de vez. E não se importam com isso, porque já estão cegos. Ele veio para nos salvar dos pecados, diz Paulo em 1 Timóteo 2:6. Olha que interessante, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, embora nem todos desse confiança ao preço da redenção, na morte da cruz. Paulo diz aos Romanos em 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação.
Romanos 8:34. Quem é que condenará? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, que está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo está vivo. Essas referências da palavra de Deus destroem por si só as festas dos homens. Natal, a falsa Páscoa, etc. O Natal é uma festa que centraliza a visão do palpável e esquece o que é espiritual e poderoso. Para Jesus, o mais importante é o reino de Deus. Romanos 14:7, Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo do Senhor. Amém? Amém. Provérbios 14:12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Por isso que nós dissemos que desde o começo que nós não viemos aqui e não nos preparamos para armar debate, para ofender ninguém, mas para expor as verdades do Senhor. Não sei o que você pensa, irmão, mas eu creio que os membros dessa igreja estão muito bem certos qual é a vontade do Senhor na sua vida. Se você ainda acha que pode fazer essa simbiose e acha que vai ser benéfico, como uma simbiose natural que vai ajudar a você, ao próximo, como elo de uma festa pagã, considere Provérbios 14:12. Ainda que te parece bom, direito e benéfico, saiba que o fim é o caminho da morte. Assim, os profetas de Deus não cansaram de dizer a Acás, a tantos outros reis de Israel e Judá, que desprezaram o conhecimento do Senhor e foram atrás dos deuses pagãos. Nós não temos autoridade para deixar de conferir as Escrituras. Nós não temos autoridade para nos entrarmos em cultos estranhos, com deuses estranhos, macular o altar de Deus. Que assim seja para essa igreja, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Uma boa noite, uma boa semana na paz do Senhor para todos nós. Amém. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se bons ou tristes dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso